Olá, galera! A aula de hoje tem como tema o uso da ética e das lutas na educação física. Bom, nos dias atuais é cada vez mais comum ouvirmos falar sobre a ética e como ela deve ser aplicada na sociedade. Sabemos também que a ética é uma ferramenta social importantíssima para a preservação de uma boa convivência e transmissão de valores saudáveis, sendo uma vertente transversal. A ética se encaixa em todas as áreas da vida e do conhecimento, fazendo-se indispensável para o desenvolvimento social. Pensando nisso, buscamos formas de apresentar um conteúdo que tentassem explicar como a ética interfere nas aulas de educação física, qual o seu papel e o objetivo final. Para tal, foi escolhido o tema lutas, onde iremos associar conceitos e fundamentos que unam ambos, proporcionando o entendimento para a vivência em sala de aula e fora dela. O homem é um ser ético porque se acha dotado da razão, sendo por consequência capaz de refletir sobre os seus próprios atos. A ética estabelece como instrumento de estudo deste comportamento a discussão filosófica do agir humano em categorias a mais variadas, tendo presente os princípios universais que se tornam consagrados porque atenderam à necessidade de preservação do próprio homem, enquanto indivíduo pertence à humanidade. Dentro do âmbito da sala de aula, o professor tem como papel a transmissão do conhecimento, fator determinante para a formação social e acadêmica do indivíduo. Lá são encontrados vários desafios: saber lidar com as diferenças, a interação e o respeito ao próximo. O que muitas vezes faz-se necessário o uso de artifícios para tentar transmitir esses valores, no caso, as lutas. Então, podemos citar o Taekwondo, arte marcial milenar coreana que hoje já virou um esporte. Todas as atividades estão baseadas em tática defensiva, pois esse esporte nacional se desenrola como uma defesa própria contra o ataque do inimigo. Cada movimento é desenhado cientificamente, com a proposta específica de desenvolver as crenças de que o sucesso é possível a cada um. A constante repetição ensina a paciência e a resolução de transpor obstáculos. O tremendo poder mente-corpo desenvolve autoconfiança para enfrentar qualquer adversário, em qualquer lugar e em qualquer situação. Nos tempos antigos, a vida social causava uma carência de forma física e agilidade corporal de toda a gente. Os exércitos do Taekwondo mantinham confiança em si mesmo, não só a força física, mas também a disciplina mental, porque são desenroladas técnicas superiores para a defesa pessoal, usando seu corpo inteiro para praticantes e seu corpo inteiro como se fosse uma arma, e é capaz de atacar e defender facilmente qualquer agressor com as mãos, punhos, cotovelos, joelhos, pés ou qualquer parte do seu corpo. O mais importante é que este esporte nacional no solo serve como uma arte marcial superior de defesa própria, sendo que oferece notavelmente bom sentido ao seu praticante, pois o que tem confiança em si mesmo e mostra bastantemente generoso com os outros. Não teme a seus adversários de maneira nenhuma, porque não abusa jamais de sua força que tem para atacar injustamente o outro, porque já obteve uma atitude mental e modéstia. Através da prática, em conclusão, as virtudes de modéstia e generosidade estão fundamentalmente baseadas na confiança de si mesmo. Analisando as lutas de uma maneira um pouco mais profunda, observa-se que o combate ensina a humildade, coragem, vigilância, espírito imbatível, faculdade de adaptação e o autocontrole. As posições próprias de cada estilo ensinam a flexibilidade, equilíbrio e a coordenação de movimentos, enquanto os exercícios fundamentais ajudam a desenvolver a precisão e ensinam princípios e objetivos. Trazendo para as aulas de educação física, pode-se encaixar os princípios de arte marcial nas aulas práticas e teóricas,
nas práticas por meio de jogos e brincadeiras que vivenciem fundamentos da arte marcial, tentando sempre passar os valores de respeito, honestidade e companheirismo ao próximo, ou seja, relações atitudinais. Nas teóricas, mostrando a história da arte marcial, associando aos princípios éticos e morais, fazendo com que os alunos façam uma autorreflexão e passem a aplicar na vida o que foi dado em sala de aula, ou seja, as relações conceitual. É perceptível também que, além dos métodos de combate, prima-se a disciplina de avanço moral, objetivando o reforço, o incremento da maturidade e a formação ou mudança da personalidade de um indivíduo, buscando o equilíbrio, a harmonia do homem com seu ambiente social e coletivo. De qualquer forma, generalizando todos os tipos de luta, encontramos em suas raízes um código de ética fundamentado e bem difundido entre os seus praticantes. Profissionalmente falando, esse código de ética, se não seguido, os profissionais da luta têm como penalização sua expulsão do esporte. É muito importante que o professor tenha uma análise do perfil de seus alunos. Assim, ele poderá trabalhar de forma mais efetiva para que todas as instabilidades emocionais e atitudinais possam ser controladas por meio das aulas. O que acontece é que o professor e a instituição de ensino são setores da relação secundária, onde o indivíduo já chega com o que lhe foi passado pela sua família, onde ocorre a relação primária. Ocorre, então, muitas vezes de que o professor tem que fazer o papel o qual não o cabe, que é o do educador. A educação deve vir de casa. O papel do profissional é de formar e desenvolver o intelecto do aluno, transmitindo conhecimento e fazendo com que ele compreenda o mundo de uma melhor forma. Com isso, podemos ver o quanto a ética é importante e como se faz mais ainda no âmbito educacional, inclusive nas aulas de educação física. Para dar um exemplo do nosso método de ensino, nosso plano de aula será baseado no karatê, com o objetivo de desenvolver com os alunos práticas corporais por meio de lutas lúdicas, conhecendo a origem e as principais técnicas utilizadas, abordando o aspecto como respeito, socialização, a liberação do estresse e os benefícios à saúde de uma forma geral, mente e corpo, que a prática do karatê proporciona. Tendo na dimensão conceitual a origem do karatê e o seu desenvolvimento histórico, as técnicas de defesa e ataque e a luta por meio da ludicidade, a ética desde o princípio nessa modalidade e os benefícios físicos e mentais que a arte oriental proporciona ao praticante. Na dimensão procedimental, serão aplicadas a vivência dos movimentos, sendo iniciada do grau de dificuldade mais simples ao mais complexo, para que o aluno possa assimilar com mais precisão os movimentos propostos. Na atitudinal, apesar de ser considerado um esporte de combate, o karatê tem uma filosofia de total respeito às regras, companheirismo ao oponente. Cada luta é iniciada com os karatecas se reverenciando. A prática dessa modalidade prepara o aluno de corpo e alma, o tomando apto a obedecer ao código de honra que se baseia na razão, caráter, esforço, evitando a violência e respeitando tudo e todos. Vou falar sobre um pouco da metodologia de aplicação. Em sala de aula, inicialmente será perguntado aos alunos qual conhecimento que os alunos têm sobre a modalidade. Após a definição dos alunos, será explicado a origem e os princípios e objetivos do karatê, para a formação corporal e espiritual desde o princípio e as normas de honra que conceituam essa tradicional modalidade de esporte individual. Já no segundo momento da aula, será a vivência da modalidade. Inicialmente, começarão com exercícios de concentração e respiração, seguido do alongamento dos membros superiores e inferiores. Em seguida, os alunos serão orientados
como realizar os movimentos para que ocorra a prática e a ludicidade do esporte. Segundo Vasquez, 2003, página 23, ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento humano, enquanto científico. A ética deve aspirar à racionalidade e objetividade mais completas e, ao mesmo tempo, deve proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite do possíveis, comprováveis. Rock, em 2010, deduz que as artes marciais estão presentes na história da formação cultural e social de vários países no mundo. Acumularam riquezas do ponto de vista ético e moral, que se transformaram em princípios para seus praticantes. Após seu período histórico de origem, a sua presença firmada na sociedade, as artes marciais chegaram em vários locais como uma prática de formação humana. Para Souza, Júnior e Santos, 2010. Segundo esses autores, como parte da cultura humana, as lutas representam um meio eficaz de educação e um conjunto de conteúdos altamente importantes para a educação física escolar, pois qualquer um que seja a modalidade de luta, exige respeito às regras, à hierarquia e à disciplina, valorizando a preservação da saúde física e mental de seus praticantes. As lutas, assim como os demais conteúdos da educação física, devem ser abordados na escola da forma reflexiva, direcionada a propósitos mais abrangentes do que somente desenvolver capacidades e potencialidades físicas.